Olá, bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia. Hoje o assunto, o Distrito Federal. Como surgiu, o que é região administrativa e sua localização no Brasil. Vamos lá? Você sabia que o nosso país já teve outras capitais além do Distrito Federal? Pois bem, quando os portugueses chegaram pela primeira vez no litoral, em 1500, outros povos começaram a cobiçar as riquezas dessa terra. Franceses, holandeses, ingleses também tentaram fundar colônias por aqui. O rei de Portugal resolveu então escolher a Baía de Todos os Santos para construir nela uma cidade, a cidade de São Salvador, que seria a capital da colônia, e ela foi construída e inaugurada no ano de 1549, onde se concentraria todas as forças para a defesa do litoral brasileiro. Hoje ela é conhecida como a cidade de Salvador, capital baiana. Posteriormente, com a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais, a capital foi transferida da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, em 1763, pois assim os governantes achavam que ficaria mais fácil fiscalizar o fluxo de ouro e de diamantes para Portugal. Mas desde aquela época já se pensava em transferir a capital do Brasil para o interior. Acreditavam que a capital estaria mais protegida dos ataques do mar e ajudaria a desenvolver o interior do país. Vejamos o mapa da época da colonização. Por volta de 1883, o padre italiano João Bosco começou a preparar a vinda dos padres missionários para o Brasil. Antes da chegada dos padres, ele sonhou com o local exato da nova capital do país, que estaria sido erguida entre os paralelos de 15 e 20, e profetizou que surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Somente na segunda Constituição Brasileira do ano de 1891, essa vontade passou a ser lei e foi assegurada no artigo 3 dessa Constituição, a implantação da capital no Planalto Central. Essa capital teria uma zona de 14.400 km². Foi então que o presidente Floriano Peixoto criou a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, que se dirigiu à região em duas expedições, uma em 1892 e a outra em 1894. Essa comissão se tornou posteriormente conhecida como Missão Cruz, em homenagem ao engenheiro astrônomo geógrafo belga Luiz Cruz, que a chefiava. Tinha como objetivo fazer um relatório com todas as vantagens e desvantagens da transferência da capital. Esse relatório, pela primeira vez, tinha o desenho do mapa do país com a futura capital desenhada em um quadrilátero, o quadrilátero Cruz, que mais tarde seria o formato do Distrito Federal de hoje. Em 1922, outra caravana com 40 pessoas assenta a pedra fundamental no Morro do Centenário, a 9 quilômetros de Planaltina. Em 1955, o então candidato à presidência da República, Juscelino Kubitschek, em um discurso na cidade de Jataí, Goiás, promete a seus eleitores que, caso fosse eleito, faria a mudança da capital como previa a Constituição e, assim, ajudaria a desenvolver o interior do país. A Lei 3.273, de 1º de outubro de 1957, previa a data da transferência da capital do Brasil. Então, no dia 21 de abril de 1960, é inaugurada Brasília, a capital do país. Esse é Juscelino Kubitschek, o fundador. Brasília foi erguida em 3 anos e 10 meses, à custa de muito trabalho, dedicação de pessoas anônimas que vieram de todas as partes do país, os chamados candangos.
Durante a construção de Brasília, os candangos ficaram primeiro em barracos alojamentos da Terracap e com o aumento de pessoas surgiu a primeira cidade satélite de Brasília, a Cidade Livre, em 1956. Após a inauguração do plano piloto, a Cidade Livre cresceu tanto que virou a cidade conhecida como Núcleo Bandeirante. Vejamos a foto da Cidade Livre no seu início. A gente pode observar várias construções de madeira, poucas de alvenaria, chão de terra batido, né, e muita gente morando nela. O Distrito Federal é uma unidade da federação diferente dos outros estados do país. Ao invés de municípios, somos formados por regiões administrativas. Bem, e o que são regiões administrativas? Regiões administrativas têm uma organização diferenciada de municípios. Aqui nós não temos, por exemplo, prefeitos eleitos pelo povo. As cidades são administradas por pessoas escolhidas pelo governador. E antes de ser demarcado o território do Distrito Federal, também já existia duas cidades aqui, Planaltina, fundada em 1859, e a cidade de Braslândia, fundada em 1933. Outra curiosidade sobre Brasília é que antigamente as pessoas chamavam nossas cidades de cidades satélites, porque achavam que todos nós dependíamos unicamente do plano piloto. Mas uma lei, em 1964, estabeleceu a divisão do DF em regiões administrativas, que seriam encarregadas de coordenar os serviços essenciais e os interesses locais. São 33 regiões administrativas até o ano de 2020. Vamos conhecer cada uma delas por ordem. Plano Piloto, Gama, Taguatinga, Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo 2, Sudoeste Octogonal, Varjão. Parkway, SCIA, que é a nossa cidade estrutural, Sobradinho 2, Jardim Botânico, Itapuã, CIA, Vicente Pires, Vercal, Sol Nascente / Pôr do Sol e Arniqueira. Essas duas últimas cidades foram feitas, né, ano passado. Uma tem 11 meses, a outra é 10. Este é o mapa do Distrito Federal. Aqui a gente pode ver as cidades que a gente falou lá. Primeiro vamos começar aqui com Braslândia, Plano Piloto, Sobradinho 2, Vercal, Sobradinho, Itapuã, Varjão, que é esse espaço aqui, o Lago Norte, Planaltina, Paranoá, que é o vermelho, São Sebastião, Jardim Botânico, Candangolândia, não, Lago Sul, a Candangolândia é o roxinho, Sudoeste / Octogonal, Cruzeiro, esse aqui, CIA, Estrutural, esse é o Plano Piloto, Braslândia, já falei, né, Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, Arniqueira, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Recanto, Gama, Santa Maria, Samambaia, Ceilândia, ano passado foi dividido em Ceilândia, Sol Nascente / Pôr do Sol, que é esse pedaço aqui, tá bom? Então, as últimas cidades a serem implantadas foram Sol Nascente / Pôr do Sol e Arniqueiras, aqui perto de Taguatinga, entre Taguatinga e Águas Claras. Vamos ver algumas cidades, fotos de cidades satélites. Taguatinga, Samambaia, Sol Nascente, Ceilândia, Vercal e a vista aérea do Plano Piloto.
E o plano piloto é Brasília, a capital do nosso país, e tem esse formato aqui de avião. Temos também Guará, Recanto das Emas, Planaltina, Lago Sul e a cidade estrutural. O Distrito Federal, como vimos, é a capital do nosso país e está localizado no Planalto Central, na região centro-oeste do Brasil. Vejamos o mapa do Brasil dividido por regiões. Então, o mapa do Brasil ele foi dividido em estados e os estados formam as regiões. Então, nós temos 5 regiões e nós temos os estados. Então, vamos lá. A região norte é essa em verde aqui, ó, que é formada pelo estado de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Porto Velho. É a região norte. A região nordeste é formada pelos estados em azul: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região sudeste é formada por esses 4 estados aqui em rosa: Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região sul é formada por 3 estados em amarelo: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região centro-oeste, onde está localizada o Distrito Federal, é roxo, que é formado pelo estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal bem aqui, ó, nesse pontinho. A região centro-oeste é formada por 3 estados, como eu já disse: Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. E o Distrito Federal fica bem aqui. E dentro do Distrito Federal fica a capital, Brasília, que é como a gente já viu lá na foto, que é o plano piloto. Esse é um hino a Brasília, que foi composto por Genir Campos e Neuza Pinho França de Almeida. Além de ser uma música, é uma poesia. A gente tem estrofes e versos, né? E ela diz assim: todo o Brasil vibrou e a nova luz brilhou, quando Brasília fez maior a sua glória. Com esperança e fé, era o gigante em pé, vendo raiar outra alvorada em sua história. Com Brasília no coração, epopeia surgiu do chão. O candango sorri feliz, símbolo da força de um país. Capital de um Brasil audaz, bom na luz, luta e melhor na paz. Salve o povo que assim te quis, símbolo da força de um país. E por que estudar a cidade de Brasília? Porque estudar nossa cidade faz com que tenhamos orgulho dela e nos leva a perceber a sua importância. Nossas atitudes podem melhorar e contribuir com o lugar que vivemos. Nosso estado é composto por regiões administrativas, quer dizer, por cidades que são governadas por pessoas escolhidas pelo governador, né? E não por municípios. E município é o espaço territorial político dentro de um estado que possui zona rural e zona urbana e prefeito. Então, a diferença entre região administrativa e município é essa, que região administrativa, ela é um espaço territorial, só que ela não é política, ela não tem autonomia. E o município tem autonomia, é um espaço territorial político, tem prefeito, tem vereadores. Então, a diferença entre região administrativa e município é que a região administrativa não tem autonomia. E o município são cidades que têm autonomia política, que tem prefeitos e vereadores, ok? O DF, Distrito Federal, é diferente por abrigar a capital do Brasil, Brasília. Então, a diferença do DF, ao invés de ser município, ele é uma região administrativa, é justamente porque abriga a capital do país. E aí, a Constituição garante que seja desta forma, ok?